Olá, galerinha! Como é que vocês estão? Estão curtindo o final de semana? Bem, eu decidi ver um filminho, né? O pessoal me chamou, falou que se não fosse iriam sequestrar o meu gato. Mentira, só me chamaram mesmo e eu pedi. É, pois bem, o filme do qual estarei falando sobre que eu assisti é o novo Superman. É, o Super-Homem, o cara que mete porrada em vilão, que salvou o dia. Eu tava esperando isso, afinal eu não vi nada do filme antes de assistir, né? Eu fui pelo chamado pelo rolê. No entanto, eu fui atrás de cobre e encontrei ouro, pois eu achei esse filme muito bom. Não apenas pelas cenas de ação, a cena da jornada do herói sendo bem elaborada. Também há um núcleo de críticas bem interessantes que o filme faz, que é até bom pra abrir os olhos da população, sabe? Da sociedade. Pra quem sabe, uma hora a gente evoluir de pessoas facilmente massa de manobras para uma sociedade acima, sabe? Consegue tomar rumos melhores e quem sabe até ter uma sobrevida que não entre em mais colapsos, que possa até ser o último colapso da existência. Bem, existência de nós, né? Afinal, independentemente, sempre vai ter alguma existência nesse vasto universo. Pois bem, em cima dessas críticas sociais topzeiras, evitar falar palavras feias, pois o YouTube vai que ele não gosta. Vou combinar o seguinte: vocês querem ver o filme? Não querem spoilers? Eu vou evitar ao máximo falar sobre spoilers. Não vou contar sobre o que acontece no filme. Mas vai ter a essência do filme explanada aqui, pelo menos em base em cima da crítica social. Então, se querem ter uma experiência pura, sem saber de nada, eu recomendo que vocês salvem o vídeo, até deem um like, que fica uma lista de vídeos curtidos. Aí depois a gente volta aqui e podemos bater um papo. E, pois bem, o que é que eu gostei na história desse filme? Pensa no seguinte: você, na vida real, todo mundo na real, sim, sem nenhum tipo de fantasia, aparece de fato algum tipo de super pessoa, sabe? Algum literal herói. Um cara que pode mover montanhas, que pode fazer milagres. E bem, que pode basicamente salvar o mundo dos problemas que nós temos hoje em dia. Ou quem sabe, né? Quem sabe não seja uma pessoa tão perfeita, mas que seja muito acima do que um governo normal possa controlar. Basicamente é esse o Superman que é apresentado nesse filme. É um Superman que, bem, se por exemplo começa uma guerra injusta, ele consegue simplesmente parar na base da intimidação. Não importa, não precisa tirar a vida de ninguém, é só chegar lá, arrebentar alguma coisa e falar: ó, vocês não podem fazer isso não. Sejam boas crianças, sabe? Pois bem, coisas assim, vamos ser sinceras. Vocês conhecendo os nossos governantes maravilhosos, incríveis, que temos nesse mundo todo, o que alguns deles iriam tentar fazer? Iriam tentar se livrar do Superman. Vamos ser todos bem honestos, íntegros, sem nenhum tipo de política do pão e circo. O Superman não iria ser aceito na nossa sociedade plenamente. Muitas pessoas, na verdade, poderiam até ter medo. E muito desse medo justamente viria de quem mais, né? A manipulação da mídia. Manipulação esta que, claro, é feita pelo vilão que é apresentado na história. Que nesse caso nenhum tipo de spoiler. É uma história tipo um reboot do Superman. Temos o vilão clássico que é o Lex Luthor. O cara bilionário que tem decisões muito questionáveis,
mas que tenta ao máximo usar a influência que ele tem, o lugar, a hierarquia política que ele também detém, para tentar se livrar do Superman. Ele tenta botar uma imagem nele que o Superman na verdade é uma ameaça, que na verdade ele está cometendo crimes, infrações técnicas nas quais ele deveria no mínimo ser interrogado, depois preso, deveria ser encarcerado. Como assim ele salvar uma cidade de criminosos? Como assim ele ter um monstro tentando destruir as coisas, algo que nenhum exército poderia parar, e o Superman conseguir parar? Não, é que na verdade é aquela história, né? O Superman foi fazer justiça com as próprias mãos. Aquilo lá que ele fez de pressionar um ditador que é responsável pela morte de inúmeras pessoas. Aquilo lá é tortura, sabe? O cara é do mal. Ele tem que ser preso. Tá vendo essa informação que aqueles terceiros lá pediram para o Superman ser? De fato, dá pra ver que o Superman é uma pessoa ruim, terrível, monstruosa. Eu sou o herói que vai salvar vocês. E bem, claramente isso entra no ciclo da difamação. A questão que, bem, o Lex Luthor, já também apresentado como uma pessoa de poder, teme ter essa perca de poder. Pois ele já é conhecido historicamente nos quadrinhos, na ficção, como uma pessoa manipuladora, como uma pessoa que não está lá no topo porque quer fazer o bem. Ele quer fazer os próprios ideias dele. E que se é algo de mal, dane-se, não está nem aí. O Lex Luthor, no fundo, é a questão de um gênio, mas um gênio problemático, um gênio doente, que tem problemas sérios, quais se enquadram nessa triade negra. A triade de pessoas psicopatas, que é bem difundido, apesar de ter uma falha. Falam que psicopatas são pessoas que tiram a vida de outras pessoas a sangue frio. Mas não se enquadra só nisso. Se enquadra pela falta de empatia extrema que um psicopata pode ter entre muitas outras situações. Em derivado ao psicopata, também tem narcisistas. Coisa que esse Lex Luthor desse filme demonstra muito ter. Demonstra, mas muito mesmo. Principalmente pela questão da autoprojeção que o Lex Luthor quer fazer. Ele se vê como isso aqui, como o leão. Apesar que no fundo, ele sabe que na real ele é um gatinho imbecil. Que ele só faz uma imagem falsa e quando ele vê o Superman, aquele leãozão, ele tá se vendo no leão e tendo a imagem dele ameaçada. Ele quer ser o Super Lex Luthor. Ele não quer um Superman pra tomar o lugar dele. Então, isso é um dos motivos para o enredo do filme existir. A própria mentalidade doentia do Lex Luthor interferindo na vida das pessoas, interferindo na vida do próprio herói. Porque o Lex Luthor não concorda com ele não sendo os holofotes, não concorda com ele tendo a vida prejudicada, sendo que essa vida que ele tem é em cima de prejudicar a vida das outras pessoas, até tirar a vida das outras pessoas, das coisas, dos jeitos mais horríveis possíveis. Ele tem ciência disso. Mas, claro, ele quer o espelho do leãozão, o espelho do Super Lexão, não de um Superman que mostra que na verdade ele é isso aqui, um mero filhotinho. E, bem, é muito nítido que pode até falar, nossa, não é assim na vida real não, né? Claro que é. Você é um ser humano, você já viveu a vida por muito tempo, você sabe que é assim. Você sabe que, infelizmente, como pessoas ruins utilizam de artifícios que pessoas boas evitam, e para isso eles aproveitam os próprios morais, sabe, as próprias morais de pessoas boas, eles querem fingir que eles estão nas regras, e que você não pode quebrar as regras, justamente para tirar vantagem. É isso que faz muitas pessoas podres que estão lá em cima, né? Vou evitar termos para evitar probleminhas para mim, talvez? Quem sabe desaparecer do nada, magicamente, porque eu só falei demais? Mas, pois bem, infelizmente essa situação.
as pessoas ruins vão tentar tirar vantagem nem apenas do fato deles quebrarem as regras, mas querem tirar vantagem da ingenuidade de você. Você que tem o potencial de ser de fato um leão, eles te fazem parecer que você é um gatinho. Te fazem, inclusive, achar que eles são os vilões. Quando na verdade eles só são uns merda, sabe? Isso em várias castas da sociedade. Aquele colega da escola que sempre te deixava pra baixo, ou então, sei lá, não quero dar muitos exemplos, sabe? Mas se você estudar sobre essa teoria sombria, vai por mim, você consegue captar algumas pessoas que estão ao seu redor e podem ser assim. E lá em cima também, se é que você me entende. Esqueci de mencionar também a questão de maquiavelismo, né? Bem, sim, o Lex Luthor também demonstra isso. Só pra deixar claro. E por fim, vamos falar de vida real, né? Lex Luthor estava tentando justificar o extermínio de um herói. O que não é muito o caso na vida real, que não temos tantos heróis assim, não temos tantas pessoas que são incorruptíveis. Ainda mais que falando da real. Se o Superman não tivesse um mental forte, ele não poderia acabar destruindo o mundo? Ele não poderia simplesmente falar, dane-se tudo, vou acabar com vocês aí, vocês se voltarem contra mim, sabe? Eu tentei ajudar vocês, é isso. Ele poderia fazer isso, o que mostra até questão de inconsequência do vilão. A questão que o vilão finge ser o preocupado, todo moral, mas se o mundo se arrasa todo, ele não está nem aí. Ele só liga pra si mesmo. E, bem, de novo na vida real, tem até a situação que podemos ter dois vilões e que fazem lavagem cerebral de achar que você está de um lado de um mocinho, quando é um vilão, aí outro lado que também é um vilão, na real é um vilão de qualquer maneira e faz a mesma coisa. E fica esse ciclo, fica essa eternidade toda, onde as pessoas são movidas como massa de manobras. E bem, acho que eu já falei o suficiente acerca. Não preciso mais me estender muito sobre o assunto. Eu recomendo muito assistir o filme do Superman, principalmente assistindo de olhos abertos e não esperando apenas um filme de porradaria. Coisa que é um filme legal para porradaria. Tem vários heróis, quer dizer, vários dependendo da referência, né? Aparece um Lanterna Verde, uma Mulher Gavião, um carinha das tecnologias. E, bem, apesar deles não terem muito destaque, exceto um deles, que eu não quero também mencionar pra não ir dando spoilers, mas são coisas que você mostra que a história, que você vê, né, que a história foi bem construída. Eles decidiram dar uma atenção pra criar um roteiro bom, colocaram crítica social pesada, mas a história continuou tendo uma jornada do herói bem feita, com os parceiros que têm seus momentos de questionamento, mas depois vem o lado certo. E é assim, acredito que esse filme do Superman, além de ser um bom entretenimento, também serve como um bom acervo para o crescimento de você, com uma autocrítica, para analisar a sociedade em si, o que tem acontecido nos planos de fundo, e se o exterior que mostram é realmente a realidade. E é sobre isso. Gostou do vídeo? Se inscreve aí, tô tentando começar e é bom sempre ter uma forcinha a mais, né? Um compartilhamento do vídeo. E é isso. Agradeço quem está vindo até agora. Falou!